Olá, meu nome é Helena e eu vivo em Sydney, na Austrália. Minha história aconteceu quando eu era uma menina de 9 anos, órfã de mãe, e vivia com meu pai, Antônio. Ele era um viúvo que retomou as rédeas de sua vida após sua esposa, minha mãe, falecer no parto, dando sua vida para me salvar. Isso deixou meu pai muito ressentido, e ele me culpava pela perda de sua esposa. Meu pai amava demais sua falecida esposa, minha querida mãe que descansava em paz, e me detestava por isso, por considerar-me a responsável pela perda de sua amada esposa. Ele não era um pai muito presente, e sempre que eu tentava agradá-lo, ele me afastava sem o mínimo de consideração. Ele simplesmente detestava a própria filha, no caso, eu. Muitos dos amigos do meu pai procuravam ajudá-lo a superar esse problema. E antes de saber como essa história vai terminar, aproveita para deixar um like ou um comentário para ajudar a engajar o vídeo. Isso ajuda bastante o canal. Mesmo meu pai sendo um homem distante e sem nenhuma aproximação comigo, eu o amava de coração e fazia de tudo para conquistar seu amor. No entanto, meu pai era frio e indiferente comigo. Tudo isso mudaria quando meu pai conheceu uma nova namorada, Nicole, uma mulher jovem, com corpo escultural e lindos olhos claros. Meu pai parecia finalmente feliz de novo, pois Nicole parecia um verdadeiro bálsamo em sua vida. Mas Nicole tinha um problema. O problema era eu. Nicole não gostava de mim e sentia uma grande repulsa, mesmo que eu nunca tivesse feito nada de mal a ela. Eu acreditava que Nicole poderia ser minha nova mãe e via, na namorada do meu pai, a chance de ter uma mãe que pudesse cuidar de mim, me dar amor e carinho. Mas, infelizmente, minhas expectativas logo seriam frustradas. Nicole, assim como meu próprio pai, me rejeitava e não gostava nem um pouco de mim. Como meu pai nunca escondeu nada de seu passado para sua nova namorada, principalmente que eu fui a responsável pela perda da minha mãe, que morreu no parto, e que por isso não tinha uma relação de pai e filha comigo, Nicole viu nisso uma chance de se livrar de sua enteada, eu, e ficar com meu pai. Um dia, quando cheguei da escola em casa, gentilmente disse: "Pai, o senhor poderia me acompanhar ao recital da escola? Todos os pais estarão presentes. Eu ficaria muito feliz em vê-lo lá e me apoiando nesse momento importante." E meu pai, com um olhar gélido e sério, disse: "Não tenho tempo para seus recitais, garota. Tenho compromisso com a Nicole e não vou perder meu tempo com você. Peça para outra pessoa te acompanhar. Ou então vá com o pai de alguma amiga sua da escola, menina tonta." Aquelas palavras deixaram-me muito triste e com o coração ferido. Eu não conseguia suportar a rejeição e os maus tratos do meu próprio pai. Um dia, enquanto nós três estávamos almoçando, eu quis pegar um pouco de refrigerante para beber. Nicole, com um olhar furioso, disse: "Tire a mão daí, garota. O refrigerante é meu, e você não tem que pegar no que comprei com o meu dinheiro." E eu, nervosa, disse: "Mas, senhora, só um pouquinho. Não vai fazer falta." E, irritado e apoiando Nicole, meu pai gritou: "Você não escutou, garota? O refrigerante é da Nicole. Se você quiser, vá beber água." Um clima péssimo se criou no ambiente, e com muita raiva, meu pai e Nicole me mandaram recolher meu prato e comer no meu quarto. Eu relutei em deixar a mesa, mas meu pai e Nicole gritaram comigo a ponto de me assustar. Corri para o meu quarto. O casal, muito zangado, ficou ali comendo a refeição. Algumas horas depois, Nicole decidiu confrontar meu pai e, muito séria, disse: "Antônio, estou aqui por você e não por essa pirralha. Você vai ter de escolher, essa menina ou eu. Do contrário, vamos acabar tudo e cada um seguir o seu caminho." Mas meu pai disse a Nicole: "Acalme-se, meu amor. Prometo que em breve a Helena vai sair das nossas vidas e não teremos mais essa menina como um fardo. Um peso e um encosto em nossas vidas. Logo essa menina mimada vai sair daqui." O que meu pai e Nicole não sabiam era que eu estava escutando tudo escondida. Comecei a chorar de tristeza e decepção. Fiquei chocada com a conversa da minha madrasta e do meu pai. Meu coração se despedaçou. Nicole disse ao meu pai: "Nós podemos mandá-la para um orfanato e ela seria adotada, e poderemos ter nossos próprios filhos e sermos felizes. E assim essa menina seria muito melhor educada por outra família do que conosco." E com um sorriso no rosto, meu pai disse: "Eu concordo, Nicole. Essa é a maneira mais justa de se livrar dessa menina sem precisar recorrer a algo cruel. Amanhã vamos resolver isso." O casal se abraçou e sorriu um para o outro. Nesse momento, entrei na sala e gritei, chorando:
Não acredito, pai. O senhor vai me trocar por essa mulher. Não faça isso, pai. O casal, indignado por eu ter escutado a conversa deles, meu pai gritou: Escute, pirralha! Amanhã você terá uma nova casa. E Nicole completou: Isso mesmo, menina ingênua. Acabaram as suas chatices, as suas frescuras e as suas tolices em nossa vida. O casal me mandou aos gritos para o meu quarto. Fiquei na minha cama, não consegui dormir e chorei de tristeza a noite toda. No dia seguinte, acordei tarde e atrasada para ir à escola. Meu pai e Nicole já estavam com minhas malas prontas, e eu fiquei espantada com a frieza de meu pai e minha madrasta, que me colocaram no carro contra a minha vontade e me levaram até um orfanato. Ao me apresentarem nesse local, um professor das crianças do orfanato recepcionou o casal. Após meu pai assinar os papéis me entregando para a adoção, o professor, que se chamava Daniel, perguntou sério ao casal, meu pai e Nicole: Vocês têm certeza do que estão fazendo? Realmente é isso que querem fazer com essa menina? E meu pai firme disse: Sim, senhor, isso depende da minha felicidade e da minha esposa. Estamos cientes do que estamos fazendo. Helena ficará melhor sendo criada por outra família. E Nicole ainda completou: Isso mesmo, não podemos ficar com ela. Faço das palavras do Antônio as minhas palavras. Nesse momento eu chorei e disse: Pai, por favor, não me deixe aqui. O senhor não pode me deixar por essa mulher. Não vá embora. Meu pai, muito irritado comigo, disse: Pare de choramingar, garota. Por causa dessa sua lamentação idiota, você vai ficar aqui. Não preciso de você. Eu quero a Nicole e não você. E Nicole ainda completou sarcasticamente: Seja feliz na sua nova casa, garota. E o casal saiu dali e eles se despediram de Daniel. Retiraram-se do local sem olhar para trás. Eu fiquei chorando descontroladamente, implorando para o meu pai voltar. Acontece que, de fato, meu pai não era um homem pobre, desesperado, e muito menos com baixa posição social. Ele trabalhava em uma empresa onde ganhava um bom salário. O que ele queria era se ver livre de mim para ficar com Nicole, e também se libertar das lembranças da morte da minha mãe, que sacrificou sua vida pela minha. Praticamente, meu pai e Nicole começaram a viver seu conto de fadas, fazendo planos de casamentos e tudo mais. Praticamente, meu pai não sentiu nenhuma falta minha. E para comemorar seu novo começo, o casal teve relações na cama e se envolveu com tudo. Já no orfanato, eu estava chorando e implorando a volta do meu pai, dizendo: Papai, volte, por favor! Eu te quero muito, papai! Nesse momento, o senhor Daniel chegou e, me abraçando, disse: Minha querida, fique tranquila, o pior já passou. Farei de tudo para você ser alguém na vida. Vou estar sempre aqui ao seu lado. E eu fiquei confortada com suas palavras. No dia seguinte, ele me apresentou às outras crianças, que me receberam com um misto de simpatia e também com uma certa indiferença. Nesse momento, um menino que estava ali me disse: Você por acaso é a nova órfã que foi expulsa de casa pelos seus pais? Seja bem-vinda ao clube, Helena. E uma menina que estava ali também disse: Seja bem-vinda, você é uma de nós agora. Nesse momento, o senhor Daniel ficou sério com as crianças e disse: Deixem a Helena em paz. Ela não está fazendo nada de ruim com vocês. Nesse momento, as crianças se retiraram do local e me deixaram sozinha com ele. Mas eu, neste momento, respondi ao senhor Daniel: Mas tio, eles têm razão. Agora sou uma deles. Sou uma órfã, mas de pai vivo, porque minha mãe está no céu agora. O senhor Daniel me abraçou e, confortando-me, ele disse: Fique tranquila, meu pequeno raio de sol. Tudo vai ficar bem. O senhor Daniel era um homem que sempre gostou de crianças, pois era estéril e não podia ter filhos. Por isso, aceitou o emprego de professor das crianças no orfanato, porque assim ele poderia educar as crianças como se fossem seus filhos e proporcionar uma vida digna para eles, fazendo o possível para conseguir pais adotivos para todas elas. Senhor Daniel era um homem paciente e não deixava nada faltar para as crianças. Eu me sentia à vontade com aquele homem que, mesmo não sendo meu pai, me tratava como uma verdadeira filha. Ele brincava comigo, levava-me para a cama, lia histórias para eu dormir em paz, e procurava tratar-me com amor e carinho, procurando de todas as formas curar as feridas na minha alma e no meu coração quebrado. À medida que o tempo foi passando, comecei a entrar na adolescência, e uma a uma das crianças eram adotadas e conseguiam famílias, menos eu que, mesmo não sendo adotada, tinha o apoio incondicional de Daniel, que se tornou um verdadeiro pai
e uma forte figura de apoio paternal na formação do meu caráter. Eu não queria sair do orfanato de início, pois tinha uma família e um amigo. Quando completei 18 anos, a maioridade para deixar o orfanato, despedi-me do meu amigo e pai de coração, o Senhor Daniel, e disse ao homem em lágrimas: Eu vou sentir muitas saudades do Senhor. O Senhor foi a figura paterna mais importante que tive na minha vida, mais importante até que meu verdadeiro pai. E o Senhor Daniel, emocionado, retrucou: Minha filha, a vida e o destino não são fáceis. Existe um mundo aí fora repleto de possibilidades. Agora chegou a hora de isso ser colocado à prova. Sempre tenha fé no amor e na gratidão de todos que queiram o seu verdadeiro bem. Eu e o Senhor Daniel nos despedimos com um abraço apertado e com lágrimas nos olhos um do outro. Eu seguia os passos, cada vez me afastando mais da minha antiga casa para seguir meu caminho, enquanto ele apenas observava a filha de coração seguindo meu rumo. Acabei trabalhando de tudo para ser alguém na vida. Exerci funções de faxineira, camareira de hotel e até diarista, como também empregada doméstica e babá de crianças, serviços simples que fazia com muito gosto. Usei todo esse sacrifício e investi em uma faculdade de medicina, onde me tornei médica. Infelizmente, minha única tristeza era não ter ninguém na minha formatura. Mas pelo menos estava feliz por ter conseguido vencer essa batalha com meu esforço e dedicação. Com o tempo, conheci um jovem médico que também trabalhava no mesmo hospital, Eduardo, com quem iniciei um romance. Eduardo era um médico muito respeitado, assim como eu, que também era muito respeitada e querida por todos ao meu redor. Nós amávamos nossa profissão e ajudávamos a salvar vidas, e a dar às pessoas uma nova chance de refazerem suas vidas. À medida que o romance entre Eduardo e eu foi se desenvolvendo, cada um contava sobre suas vidas e não escondia nada um do outro. Eu disse que cresci em um orfanato após ser abandonada pelo meu pai e por minha madrasta. Eduardo também não escondeu seu passado e me contou que também cresceu em um orfanato, após ficar órfão de pai e mãe. Nesse momento, Eduardo me disse: Infelizmente, Helena, a vida e o destino não foram tão bondosos conosco. E acredito que ainda temos um grande futuro pela frente. E eu disse ao meu amado: Com certeza, Eduardo. Vejo que estamos unidos por isso. Mas graças a Deus, a vida e o destino, sobrevivemos a todas essas provas. Nós nos abraçamos bem apertado, e com 6 longos anos de namoro, noivado e união estável, Eduardo decidiu me pedir em casamento. No consultório, na frente de todos os enfermeiros, Eduardo, emocionado, disse: Helena, meu amor, você gostaria de se casar comigo? Ser feliz e viver a vida de uma maneira pura e amorosa? Eu, muito emocionada, disse: Sim, Eduardo, eu aceito e desejo seguir em frente contigo e eu quero ser feliz. E todos ficaram emocionados com aquela cena no hospital. Com 3 meses de preparo com bolo, vestido e festa, Eduardo me levou ao altar. Nós nos casamos e fizemos juras de amor. Prometemos um matrimônio firme e forte amorosamente diante do sacerdote. Parecíamos muito felizes e vivíamos tranquilos, amando um ao outro. 3 meses mais tarde, fiquei grávida, o que deixou Eduardo muito feliz e contente em saber que seria pai. Completando a gestação, tivemos um filho, um menino saudável e bonito, a quem demos o nome de Jonas. Mais 3 anos depois, engravidei de novo, para a alegria de Eduardo. Dessa vez, dei à luz a um lindo par de irmãs gêmeas, a quem demos os nomes de Lara e Sofia. Essas crianças alegravam a vida de Eduardo e a minha, e nós cuidávamos dos nossos 3 filhos com muito amor e carinho, e prometemos transformar essas crianças em adultos de bem no futuro. Eu cuidava dos meus filhos e dizia a eles: Amo muito vocês. Nunca irei dar vocês para ninguém, e nunca irei abrir mão de vocês por nada. E eu não poderia estar mais feliz do que nunca. Era como se a vida estivesse me dando as recompensas merecidas e justas que tanto eu almejava. Mas a vida logo iria colocar isso à prova em um determinado momento. Em um dia inesperado, eu estava atendendo e cuidando de pacientes no hospital em que trabalhava. Inesperadamente, vi uma figura familiar muito importante na minha vida. Um homem em uma cadeira de rodas e muito doente estava ali na minha frente. O homem, emocionado, me reconheceu. Esse homem era o Senhor Daniel, meu antigo professor e a figura paterna que cuidou de mim durante os anos no orfanato. O Senhor Daniel, emocionado, disse: Helena, é você, minha filha? Eu morri e estou no paraíso? E eu, muito emocionada, disse:
Senhor Daniel, que milagre revê-lo de novo. Como é bom vê-lo novamente depois de todos esses anos. Aquele encontro me deixou alegre e muito feliz, mas logo descobri que o Senhor Daniel estava com uma doença grave que poderia custar sua vida e talvez não sobrevivesse. Um médico amigo meu me disse as palavras mais duras e tristes que eu escutei. A situação deste homem é impossível, Helena. Talvez ele não sobreviva e seu tratamento é muito caro. Mas eu, determinada, retruquei ao meu amigo. Eu não irei permitir que isso aconteça. Esse homem é praticamente como se fosse o meu pai. Não me darei por vencida. Irei pagar do meu bolso tudo o que esse homem precisar. Logo, fui ao meu marido Eduardo e contei toda a situação do Senhor Daniel. Eduardo decidiu me dar todo o apoio e entendeu a situação e o quanto eu tinha afeto pelo Senhor Daniel, vendo que aquele homem era a figura que eu considerava meu pai. E nós nos unimos para ajudar Daniel a conseguir se recuperar de sua doença. E com todo o apoio incondicional de Eduardo e meu, Daniel conseguiu se recuperar de sua doença e voltou a andar. O Senhor Daniel, emocionado, me disse: Helena, minha filha, não sei nem como te agradecer. Eu praticamente tenho uma dívida e gratidão muito grande contigo. Mas eu, emocionada, disse ao Senhor Daniel: Senhor Daniel, eu que devo ser grata. Você foi meu pai quando o meu verdadeiro pai destroçou o meu coração e a minha alma. Graças ao Senhor, eu nunca permiti que perdesse a fé na vida e no amor. Até Eduardo ficou emocionado ao me ver muito feliz. Logo nós descobrimos que Daniel não tinha onde morar, pois, como ele perdeu o seu emprego no orfanato quando começaram os primeiros sintomas da sua doença, ele se viu obrigado a hipotecar sua casa para conseguir o dinheiro necessário para investir no seu tratamento. Eu e Eduardo decidimos comprar uma nova casa para o Senhor Daniel no endereço onde nós morávamos e passamos a propriedade para o nome dele, o que deixou o homem muito feliz. Daniel era o vizinho de sua filha de coração e agora poderia estar ali para me ajudar em meu caminho. Daniel, eu, Eduardo e meus 3 filhos vivíamos momentos muito felizes e ótimos em família. As feridas do passado pareciam ter sido curadas. Eu segui minha vida sendo uma esposa dedicada, uma ótima mãe e uma boa filha de coração com o meu pai que não me deu a vida, mas esteve ao meu lado, Daniel. Um dia inesperado, quando Daniel visitou minha casa, Jonas, meu filho mais velho, com um olhar curioso, perguntou: Mamãe, quem é este homem que há tanto tempo frequenta a nossa casa? E eu, de forma segura, respondi ao meu filho: Jonas, meu querido filho, esse aqui é o seu avô. Ele é o meu pai. Agora você já sabe. Jonas ficou muito contente em conhecer seu avô, assim como as gêmeas Lara e Sofia, que adoravam brincar com o Senhor Daniel. Uma grande demonstração de amor, gratidão e lealdade estava presente em minha vida. Eu tinha tudo o que sempre desejei: uma família amorosa, um marido que me amava incondicionalmente, filhos maravilhosos e um homem que foi uma importante figura paterna em minha vida. Tudo parecia estar indo bem, mas a vida e o destino pareciam que novamente iriam me colocar à prova. Em um dia inesperado, em que eu estava de folga na minha casa, ouvi fortes batidas na porta. Pensei que pudesse ser alguma amiga da faculdade, alguma enfermeira do hospital ou outra emergência. Fui até a porta e atendi para ver quem era. Infelizmente, para minha surpresa, um fantasma do meu passado, que havia sido esquecido e varrido da minha vida, alma e coração, estava na minha frente. Um homem sujo e em frangalhos, completamente no fundo do poço, a figura grotesca era nada menos que meu pai, o homem que me deu a vida e logo se desfez de mim como se eu fosse um lixo descartável. Naquele momento, fiquei muito decepcionada com esse reencontro indesejado e perguntei de forma séria: Quem é vivo sempre aparece. Pensei que o senhor tinha morrido ou desaparecido deste mundo. Como se atreve a aparecer aqui depois de tantos anos longe da minha vida? E meu pai, de forma triste e muito tímida, me disse: Olá, minha filha, há quanto tempo? Acredite, eu fiquei com muitas saudades suas, e eu te procurei durante todos esses anos. Nunca deixei de pensar em você e vim aqui para pedir sua ajuda. Você poderia me dar algum dinheiro para me sustentar? Descobri com muito esforço que agora você se tornou uma médica muito respeitada e conhecida, e que está bem de vida. Agora você poderia cuidar do seu pai aqui. Afinal, somos uma família. Nesse momento, quando vi meu pai na minha frente, após todos esses anos sem dar notícias e nunca ter procurado saber como eu estava, um misto de raiva, indignação e repulsa tomou conta de mim,
e com uma fúria implacável gritei com ele: Quem é o senhor? O senhor pegou o endereço errado. Você não é meu pai e eu não sou sua filha. Fiquei órfã de pai quando você me deixou naquele orfanato para ficar com aquela mulher, a Nicole, e falando nessa indivídua, onde está ela que deveria estar ao seu lado? Naquele momento, meu pai ficou triste e muito chateado com minhas palavras. Mas ele reconheceu que eu tinha todos os motivos para ficar furiosa com ele, e muito envergonhada. Meu pai respondeu com um semblante triste: Minha filha, sei o quanto você deve estar ressentida comigo. Sua madrasta morreu e fiquei sozinho. Perdi minha casa após me afundar no álcool. Meu desempenho no trabalho caiu e fiquei sem nada. Agora, como você viu, estou sozinho. Você precisa me ajudar. Quero recomeçar tudo de novo. Você não pode me deixar na rua. Sei que você casou e quero conhecer meus netos. Eles precisam conhecer o avô deles. Mas eu, bem firme nas minhas palavras, retruquei ao meu pai. Eu já tenho um pai de verdade e esse não é você. Mas o professor do orfanato que se tornou meu pai, melhor que você, ele já é o avô dos meus filhos. Na minha casa não tem lugar para você. Então, nesse momento, meu pai, com um misto de vergonha e indignação, me disse: Minha filha, eu sou o seu pai e eu te dei a vida. Você não pode negar aos meus netos o direito de conhecer o avô deles. Eles precisam saber que eu existo. Mas eu, ainda indignada, respondi ao meu pai: E você deseja que meus filhos saibam que o avô deles foi um canalha sem coração que abandonou a mãe deles em um orfanato para ficar com uma mulher e que sempre me desprezou desde que nasci? Imagine o choque que vai causar aos meus filhos se eles souberem, porque eu não vou esconder a verdade deles. E nesse momento, com lágrimas nos olhos, meu pai me disse: Minha filha, as coisas não foram bem assim. Eu não pensei bem nas coisas. Eu te coloquei em uma instituição e não na rua como certos pais fazem. Reconheço que foi um erro ter te abandonado e causado tanto sofrimento. Mas eu quero me redimir dos meus erros. Naquele momento, naquele encontro inesperado com o meu passado, eu, com toda a minha fúria, joguei na cara do meu pai tudo o que estava acumulado em minha alma e no meu coração. Apontei todas as falhas, erros e as coisas ruins que ele fez comigo, desde o desprezo que sempre teve até meu abandono. Não perdi essa oportunidade de confrontar meu pai. Ele ficou muito triste com as palavras que eu disse em sua cara, e com razão. Então, com calma, mas de maneira séria, disse ao meu pai: Como você me colocou em uma instituição, vou te devolver esse favor. Eu vou te mandar para um asilo e lá ficará. Comigo não quero o senhor aqui, e não apareça mais aqui, porque eu não tenho obrigação nenhuma contigo. O senhor não fez nada que mereça meu afeto e amor. Mas o senhor Daniel sim, que foi meu verdadeiro pai, que sempre ficou ao meu lado. Ao senhor, só resta ficar em uma casa de repouso. Na minha casa, não tem lugar aqui para você e nunca terá. Naquele momento, apenas fiz algo nobre, demonstrando que não era ruim como meu pai. Dei comida, uma quantia em dinheiro e ainda mandei chamar um táxi para levar meu pai até o asilo, e ali o deixei por conta própria. O homem ficou muito triste com minha reação, mas compreendeu que nem com raiva de mim ele poderia ficar, pois eu, ferida, tinha motivos e razões de sobra para fazer aquilo. Voltei para casa e, quando meu marido perguntou se estava acontecendo alguma coisa, eu disse que estava tudo muito bem, que apenas encontrei um fantasma do passado, mas nada que fosse importante para ele se preocupar. E Eduardo me abraçou e beijou, notando que eu estava triste, mas não me questionou para não me deixar chateada. No dia seguinte, contei ao meu marido e a Daniel o encontro desagradável com meu pai biológico e a maneira como eu o tratei. Daniel e Eduardo não me criticaram, mas compreenderam as razões que eu tinha para ter feito o que fiz com meu pai biológico. Inclusive, até apoiaram o fato de eu mandá-lo para um asilo e não o querer perto da minha família. E procuraram me ajudar a enfrentar meus fantasmas e dores do passado. Aquela família estava feliz e vivendo em harmonia e união. Quanto ao meu pai, restava apenas a companhia das outras pessoas maduras do asilo, e ele lamentava não ter eu ou Nicole, que falecera anos atrás, e estava sozinho como se fosse um cão de rua abandonado. Ele não recebeu a visita nem de mim, nem dos seus netos. Eu não queria saber absolutamente nada do meu pai, e eu estava muito feliz e vivendo em paz com meu marido, meus filhos e meu pai de coração, o Sr. Daniel. Já o meu pai, restava apenas a companhia de pessoas estranhas, mas por dentro, uma solidão total, abandonado e deixado de lado,
Lamentou tarde demais ter me abandonado no orfanato, e agora convivia com o desprezo e a rejeição de mim que enchia sua alma e coração de dor. Ele ficou apenas lamentando não ter feito tudo diferente e não ter sido um melhor pai para mim. Um verdadeiro pai nunca abandona o que tem de mais precioso, nem mesmo por amor a uma mulher. E quando a vida cobra e reflete suas ações, aí se torna demais. E não se pode mais consertar o erro cometido. Não espere obter o perdão de uma pessoa a quem você fez mal e causou muitos danos, mesmo que seu arrependimento seja genuíno e sincero, quando as sequelas emocionais causadas na outra pessoa são irreversíveis. Dar a vida a um filho não significa apenas colocá-lo no mundo, mas também dar amor, carinho e educação, e tornar essa criança um indivíduo forte para encarar os desafios da vida e do destino,